Aurelino, faz favor. Olá, boa tarde a todos. É um prazer, mas uma responsabilidade também muito grande. Enorme para quem entende que a poesia e toda a arte é uma coisa séria. Eu pertenço à geração e esta casa também é nobre e geracional nessa feição e nesse propósito, que é de amarmos a liberdade em substância e não meramente formal. E a ideia que eu tenho também relativamente à arte, a arte tem um sentido propulsor na própria vida e na gênese até que eu costumo dizer de nascituros da arte, no sentido de que, aliás, o Marco Bloco diz isso: pouco interessa o passado se nada sabemos do presente, e nem o presente se nada sabemos do passado, mas a incompreensão do presente resulta fatalmente da ignorância de um passado. E é essa ignorância de um passado que leva muitas vezes a essas tentações de desrespeito pelos direitos, liberdades e garantias do homem e da mulher face à vida e à sua responsabilidade como árvore que também cria e procria. Eu trago aqui um texto genérico, embora tem um confrontamento sério com a obra de Varela, de Assunção Varela, e que mais ou menos pretende dizer isso, que seria aquilo que eu dizia antes, a arte e o mínimo. A poética e digamos, e o mínimo, e a poética e a própria alquimia e a própria construção. Então é isto, em poesia ou alargadamente em arte, o mínimo, mesmo que esse mínimo seja a exaltação do mínimo de que fala a Luísa de Neto Jorge no poema Magnólia, digamos que é o processo alquímico, ainda que se dê pelo nome de acrescento, cada um geracional, não é? O António Gamoneda, no ensaio Conhecimento, Revelação e Linguagem, afirma o mínimo, desse tal acrescento, o mínimo, como a componente máxima para a existência, digamos, do poema ou da obra de arte, da música, da pintura, do músico, do intérprete, do compositor, no contemporâneo, e será aquela onde ele ainda foca mais uma coisa, onde exista no mínimo o tal resíduo da não repetição, o mínimo e o resíduo da não repetição. Mas isto, claro, que é quase que como que um afrontamento de colocar-nos sobre uma corda e quase um enforcamento criativo, porque nós, aquilo que eu dizia anteriormente, temos todo aquele manancial, toda aquela biblioteca de Alexandria que fomos habitando no sentido não de habitar e fechar a casa e dormir, mas de questionar também essa mesma leitura e essa mesma fascinação pela arte. E, portanto, entendo também que o caso que eu vejo também na poesia do Assunção Varela, que tem que haver nesta novidade, não é, uma amplificação da realidade, que de facto também falava o Gamoneda. Tem que ter em conta, digamos, uma espécie de linguagem poética para não repetir o já dito, já escrito, porque nós temos esse tal manancial, uma vez que tudo isso é repertório substancial da realidade com que qualquer artista em qualquer ramo de arte, na poética ou noutro, se debate. Temos aqui uma biblioteca, temos aqui uma nobre histórica e sempre pungente livraria e cooperativa. Este nome cooperativa devia de assaltar mais vezes à cabeça do homem cívico, do português cívico, que se pretende seja cívico.
e a respeito da liberdade e de proporcionar ao outro, digamos, a leitura e a própria formação. Digamos, há aqui uma alquimia, de facto, há uma alquimia. Às vezes a alquimia é aquilo que às vezes me faz lembrar, agora não, coitada, que agora ela vai fazer 98 anos e já não faz pudins, mas eu era capaz de, quer dizer, capaz de não sei, digamos, guardei o sabor do pudim feito pela minha sogra, não era a questão meramente também tem a ver com a forma. E sobretudo uma forma, a tal forma alquímica ou de especial, ou de lhe acrescentar algo, não é? Mas essa forma, para nós criadores, houve uma altura em que sublimaram a alma, só a alma como se fosse uma ave voadora, uma pomba branca, de símbolo da liberdade. Isso só não chega porque é fundamentalmente atravessado pelo corpo, né? Pelo nosso corpo, pelo corpo de cada um de nós, e se esse mesmo corpo que tem um número de identificação no bilhete de identidade ou no cartão de cidadão, se puder identificar num escrito, no caso de Varela, São Varela, na poesia, e nos cria de repente aquele fogo, aquela luz em que a gente, um relâmpago, o trovão, que está aqui é algo de novo, mas isso passa fundamentalmente força pela vida e digamos pelo corpo, pelo fuzil que somos nós, quer tenhamos 1,80 m, quer tenhamos 1,50 m, quer tenhamos 60 cm, seja o que for. Portanto, há isso, e depois há a tal magia, há a tal mãe que sabe fabricar o pão, que tem conhecimento do que é o milho no campo, do conhecimento que é a rega, do conhecimento que é esfolhar o milho, que é de todo, até chegar do debulhar, até chegar à secagem na própria eira, e depois agora já não venho, mas eu ainda sou do tempo em que vinha o moleiro à porta e fazia-se a maquia, a tal troca. A maquia era a troca, portanto, em que as mães levavam X de milho e trazia Y de farinha. Havia esta relação, não é? E havia esta geração. Portanto, aquilo que eu queria dizer era há uma complexidade, de facto, do ato criativo, e que passa, inclusivamente, cá está, pela fugacidade da própria consciência. Há um espanto, mas depois quase que podemos colocar ou seja, pela intervenção ativa e perturbadora do inconsciente que passa-nos fundamentalmente pelo corpo, em que muitas vezes o Eugênio tinha aquela célebre frase que era do primeiro verso, da primeira luz, mas isto acho que uns conseguem logo, imediatamente, aos 20 anos, aos 16, aos 15. Outros conseguem mais tarde, não há problema nenhum. Em que sentem, de facto, que de repente há alguma coisa que lhes... que há um fulminante, há um fogo, há uma determinada luz, e essa luz agarra esse momento como se fosse uma mensagem. É uma mensagem, digamos, que dentro dele ele próprio criou ou aconteceu, e esse relâmpago, e depois se escreve a partir dali. E depois há a parte da carpintaria, a parte depois do homem, do poeta modesto, que não fica extasiado pelo vislumbre de ter encontrado digamos, a alquimia da transformação do que a gente sabe em ouro, não é? E que depois trabalha nessa peça. É isto que eu encontro aqui de poetas novíssimos, que têm este sentido, o sentido digamos, que trazem novidade, que têm o sentido perturbador. O São Varela, o caso do Nuno F. Silva, que está aqui na nossa frente, também um autor, um autor que
já os consideram promessa de futuro, e em que inclusivamente Mário Cláudio foi dos homens que nos trouxe à geração mais nova, ele, a mim particularmente, e que nos trouxe ao conhecimento deste poeta, do Nuno Mendes de Silva, também não devemos esquecer, como o António Carlos Cortês, fez um trabalho admirável, e as apresentações admiráveis que fez em Lisboa, sobre os livros de Assunção Varela. Isto para dizer que no ato criativo, e aquilo que eu encontro também no Varela, que é um desvínculo, e às vezes não, às vezes há um vínculo também, mas admiro fundamentalmente nele um desvínculo à temporalidade da circunstância, pela sua transformação, ou seja, em todas as artes, como às vezes utiliza-se o nome de transferência no campo psicanalítico, ou transcendência no campo do sagrado. Digamos que ele profere a existência de uma dimensão reveladora que é inerente ao próprio ato da criação, no fundo aquilo que eu antecipei, figurativo, imagético, que falei, não é? Esse processo alquímico e criador é um ato de corpo. Aquilo, por exemplo, eu não sou crítico literário, nem sei isto, na minha também opinião pessoal, como criador, nós acho que sentimos um estrondo, um petardo, não é? O António Artaud fala até na descorporização da realidade, em que há algo que se amplifica e que se concretiza digamos, num momentos de ebulição ou de descolagem da própria realidade. E a gente não quer, nem que lhe digam assim: ei, o almoço está na mesa, venha para a mesa e tal, olha, estou a bater à porta, Quer dizer, é um momento trágico para quando está o criador naquela coisa, não é? E às vezes, muitas vezes os companheiros ou as companheiras dos artistas dizem: ele não é fácil de aturar, porque coitadas, muitas vezes dizem ele como está pronto, e dizem: vamos lá isto, não é? Mas há sempre uma... Depende, não é? Depende. Nossa mãe, nós nunca nos diríamos uma coisa dessas, eventualmente. E é bom que pensemos, o próprio criador pense nisso. Portanto, esta evolução, que é uma descolagem dele, eu tenho poemas que substancialmente são circunstanciais, mas circunstanciais são intemporais, são para todos. O poema da mãe, o poema ao pai, o poema ao avô, o poema à liberdade, o poema a Abril, o poema tudo isso, o poema ao isqueiro, que será sempre um poema famosíssimo. Portanto, esta evolução, esta descolagem é a pulsão do poeta que procura dar conta da sua alteração, da sua mudança, e no fundo ao mundo anseia explicar, de certo modo, a sua saída da ordem, tentando explicar por palavras este mundo que partiu de mim um barco levando-me. Isto é Alexandre Pizarnik. Ora, isto é partindo de mim um barco levando-me. Olha, nós sentimos isso no corpo, é um deslumbramento, não é? E essa tal alteração, que inclui nominalmente a alteridade, a passagem ao outro, como ao grande, neste caso, é para quem se submete à bigorna de forças, a expressão é de António Artaud, em artigo do surrealismo francês, uma surpresa. Ele próprio é surpreendido. Ou seja, mais tarde, acho que a grande obra de arte de todos os criadores, sejam poetas, seja o que forem, é depois ficarem com a boca aberta quando vão pegar naquilo e ver aquilo passado uns dias, 3, 4, 5 meses, 1 mês, 2 meses, 1 ano, e que lhes cria o espanto. E dizer: foi eu que fiz isto? Mas eras tu numa circunstância determinada. E também tem uma coisa, que não há possibilidade, que eu acho, de antecipar o conhecimento do poema antes da sua presença no corpo. Não é? O Carlos Edmundo Dori escreveu antes de abrir a boca que sabia meu ouvido do futuro poema que trago em silêncio. E que sabemos que não pode-se enumerar um rol de clássicos para exemplificar o tema da criação e da alquimia, da metamorfose, da variedade, porque o ato criativo é um ato um ato de sempre, e ninguém podemos dizer que exclui quem quer que seja. Eu lamento muito, já disse publicamente,
Um desprezo que há pelos escritores do neorrealismo português. Eu não tenho nada contra o neorrealismo. Posso ter alguma coisa contra algum neorrealismo, no sentido de respeitando sempre o realismo, mas aí tenho algumas dúvidas. Temos que ter o tal sentido também de intervenção. E como dizia, podemos indicar um rol deles nesta metamorfose da variedade, não é? Até o próprio Camões, todo mundo é composto, como ele diz, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades, não é? Na verdade, tal como no início afirmei, as alquimias poéticas atuais, cá está, implicam todas as alquimias anteriormente operadas pelos poemas e pedem, elas próprias pedem, elas próprias suplicam, não é dizer, nos dizem também, depois de Camões, o que é que a gente vai escrever? Calma, eles suplicam, pronto, não é? E implicam e suplicam ao mesmo tempo. Há um processo de infinidade, ou seja, ou como diz, há um verso de Iliane Berk que diz que cada poema trabalha para outro melhor, até porque a eternidade, como diz o Peter Handke, não está na pedra imperecível de tempos remotos, mas sim no intemporal, no maleável. E é isto que nós temos que, digamos, que nos entregar a estes novos criadores, que são criadores também, aquela questão do fingimento, de que falava o Pessoa. Eu acho que ele que não fingiu nada. Mas também temos que ver que para lá do fingimento, ou do possível fingimento, existe a dor, a angústia, que foi o caso de Mário de Sá Carneiro, não é? O homem de quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar, não há chicotes, chamem palhaços e acrobatas, não é? É assim, estas coisas assim, e o Varela tem isto. Eu penso que depois eu teria a oportunidade também de voltar e também ler alguns poemas de Assunção Varela, e passava a palavra. Estás bom? Primeiro vou. Vais tu? Ok.